eu vou agora resolver uma questão da Universidade Estadual de Minas Gerais, que diz o seguinte: se o seno de x é igual a π sobre 5, e x é estritamente maior do que π sobre 2 e estritamente menor do que π, então o valor da cotangente de x menos o cosseno de x é igual a. Eu fiz algumas anotações em cima para elucidar o que isso aqui significa. Ele diz que o x em questão, ele vai ter um valor de menos de 180 graus e maior do que 90 graus. Então, ele vai estar nesse quadrante aqui, sempre. Aqui tá os sinais do cosseno, de como que o cosseno se comporta no círculo trigonométrico, e aqui eu coloquei o do seno. Então, o grau daquele ângulo, ele vai estar entre 90 e 180, certo? Isso aqui vai ser importante lá na frente. Então, vamos continuar a questão. Ele pergunta aqui quanto que é a cotangente de x menos o cosseno de x. A cotangente de x pode ser escrita como cosseno de x sobre o seno de x. Isso aqui é exatamente igual a cotangente de x. Então, no lugar de cotangente, eu vou colocar isso aqui. Então, vai ser cosseno de x sobre seno de x menos cosseno de x. A gente já tem o seno, então o que a gente vai precisar descobrir para resolver essa questão? O cosseno. Como que a gente vai descobrir esse valor? A gente vai utilizar a seguinte equação que é bem conhecida, que é que seno de x ao quadrado mais o cosseno de x ao quadrado resulta em 1. Isso aqui é uma equação que você tem que saber de cor. Então, vamos lá, a gente já sabe o valor do seno de x. Então, a gente vai trocar, vai ficar raiz de 5 sobre 5 elevado ao quadrado mais o cosseno de x ao quadrado, isso vai resultar em 1. Raiz de 5 ao quadrado, corta a raiz, vai ficar só 5. O 5 daqui do denominador ao quadrado vai ficar 25. Mais cosseno de x ao quadrado igual a 1. Simplificando essa fração, vai ficar 1 sobre 5. Então, 1 sobre 5 mais cosseno de x ao quadrado é igual a 1. 1 sobre 5 está somando, vai para o outro lado subtraindo. Então, cosseno de x ao quadrado é igual a 1 menos 1 sobre 5. Certo? Então, cosseno de x ao quadrado é igual a 5 sobre 4. 4 sobre 5, na verdade, desculpa. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar aqui, ó, a raiz quadrada. A gente vai tirar esse quadrado aqui como raiz quadrada do outro lado. Vai ficar cosseno de x é igual a raiz quadrada de 4 sobre raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 5, a gente coloca raiz quadrada de 5 mesmo, não faz nada. Como tem uma raiz quadrada no denominador, a gente tem que modificar isso aqui. Então, como que a gente faz? Vai ficar raiz 2 sobre raiz quadrada de 5. Você vai multiplicar aqui em cima e embaixo por raiz de 5. Porque aí, raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 25. Isso aí vai resultar em 5. E 2 vezes raiz quadrada de 5 vai ser 2 raiz quadrada de 5 mesmo, certo? Vai ficar dessa forma. A gente pode deixar assim mesmo. Agora, o que a gente chegou? Que resultado a gente chegou? A gente chegou que o resultado do cosseno de x é igual a 2 raiz de 5 sobre 2. Porém, tem uma coisa muito importante. Quando você tira a raiz quadrada de um número x, ele sempre pode dar um valor positivo ou negativo. Quando você resolve uma função, ela pode ter um resultado positivo e negativo. Então, o que acontece? Esse valor aqui, 2 raiz de 5 sobre 2, ele pode ser tanto positivo ou negativo. Como a gente está falando de cosseno de x, a gente sabe que esse valor, dentro do círculo trigonométrico, ele pode ser um valor que dê positivo ou negativo. Só que aqui, no enunciado, ele deixou claro que no cosseno, o valor desse x aqui, ele tem que ser estritamente dentro desse quadrante, que é o segundo quadrante. E no segundo quadrante desse círculo trigonométrico, o cosseno ele sempre vai ser negativo. Então, a gente vai considerar que esse 2 raiz de 5 aqui sobre 2, ele vai ser negativo, porque vai estar no segundo quadrante. Então, o cosseno ele vai ser negativo por este motivo. Quando a gente tira a raiz quadrada aqui, ó, esse valor ele pode ser ele vai assumir valores tanto positivos quanto negativos, certo? Mas ele vai ser negativo justamente pelo motivo de que vai estar se tratando somente do segundo quadrante, que é onde o cosseno fica negativo. Dito isso, a gente só precisa utilizar isso aqui agora, né, para resolver a questão, que é o seguinte: cosseno de x a gente já sabe o valor, que é menos 2 raiz de 5 sobre 5.
sobre o seno de x. O seno de x já deu no próprio enunciado, raiz de 5 sobre 5. Menos o cosseno de x, que é menos 2 raiz de 5 sobre 5. Isso aqui, gente, eu vou fazer a parte, tá? Vou fazer aqui do lado. Menos 2 raiz de 5 sobre 5. Aqui é uma divisão. Vai fazer uma multiplicação, só que invertendo o denominador, que vai ficar 5 sobre raiz de 5. Então, vai ficar menos 2 raiz de 5 vezes 5 sobre 5 vezes raiz de 5. Isso aqui vai ficar menos 10 raiz de 5 em cima e 5 vezes raiz de 5 embaixo. O raiz de 5, ele está multiplicando os dois, a gente pode cortar, vai ficar menos 10 sobre 5. Isso aqui vai ficar resultando em menos 2. Então, esse valor todo aqui, isso aqui tudo vai ser menos 2. Vou substituir. Menos 2 menos 2 raiz de 5 sobre 5. Esse menos com menos aqui vai resultar em mais. Vou apagar aqui porque não tem mais espaço. Isso aqui vai ficar mais. Então, o resultado vai ser esse aqui. A gente não precisa resolver mais nada, porque o valor já está assim nas alternativas. Então, a gente tem que procurar qual que tem isso e é justamente a alternativa B, certo?